pessoal, vocês assistiram o vídeo sobre o romantismo? Sim, Ótimo, porque hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente viu, né, o que vocês viram no vídeo, que foi uma introdução mais geral. Pessoal, enquanto a Mirceia vai abrindo aí a apresentação, só conversando aqui com vocês, nós já fechamos as atividades do bimestre, tá? Deixamos abertas até sexta-feira apenas a atividade do contexto histórico do romantismo e a atividade da aula de hoje. Então a gente deixou aberto ainda para vocês fazerem a atividade da semana passada e a dessa semana. O restante já foi fechado para que a gente consiga finalizar as notas de vocês, tudo bem? Então, quem ainda não fez essas atividades, vai poder fazer até sexta-feira, tudo bem? O restante das atividades já foi fechado. Aí a gente reabre depois de novo, quando a gente encerrar o primeiro bimestre, porque a gente precisa realmente fazer isso para a gente conseguir fechar as notas. No vídeo, a gente falou sobre o romantismo de uma forma geral, né? Falamos sobre toda a parte histórica que envolveu o surgimento do romantismo, incluindo o que acontecia na Europa. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o Brasil. Então, é importante vocês saberem, para a gente começar, que o romantismo brasileiro vai ser dividido em 3 gerações, tá? Essas gerações, elas são organizadas cronologicamente, então é de acordo com o tempo, por isso que é primeira, segunda e terceira, porque à medida que foi mudando os parâmetros históricos, sociais e estéticos, a gente muda a geração também do romantismo. E cada uma delas vai ter algumas características diferentes. Todas elas vão ter aquelas características gerais que vocês viram no vídeo do romantismo, e vai ter algumas especificidades, algumas coisas que vão ser mais características, né, que vão ser mais patentes, vai estar mais forte na poesia daquela geração, tá? E falando historicamente sobre o Brasil, apesar do contexto ser diferente do que acontecia na Europa, a gente ter outros fatores, aqui no Brasil a gente vai ter alguns marcos muito importantes que vão promover um contexto adequado para o surgimento de algumas características do romantismo dessa geração. Então, o que acontece? O Brasil, ele sai de um status muito baixo, que é o status de colônia, e muito rapidamente, em 20 anos, ele ele passa para Reino Unido e depois para um país independente. Isso provoca uma revolução no sentimento das pessoas do Brasil na época, né? No Brasil, vai ter uma mudança muito drástica no status político. Ele vai sair de um estado de colônia, né, que é apenas um país para ser explorado por um outro, passa a ser o Reino Unido com a chegada da família real no Brasil, e depois ele passa a ser um país independente, passa a ser uma nação soberana. Então, essa mudança política gera também uma mudança no sentimento das pessoas, né? Em como as pessoas se sentiam pertencentes àquele país, né? Porque imagina, é bem diferente você morar, nascer, viver em um país que é uma colônia, né? Você depende de um outro país, né? Tudo que é produzido no país deve um imposto, deve alguma coisa a um outro país que fica a quilômetros e quilômetros de distância do seu. E depois você ser um país independente, você ser um império, né? Então aqui a gente vai ver uma grande mudança que vai gerar algumas das características que a gente vai falar hoje. Então a primeira característica que a gente tem é o nacionalismo. Então, veja bem o que eu estava explicando para vocês. Com essa mudança no parâmetro político, a gente vai ter também uma formação de reconhecimento de própria nação. Então, nacionalismo é uma noção de pertencimento a um país, né, de valorização de um país. Então, claro que com a independência do Brasil, aliás, até antes disso, com a vinda da família real para o Brasil, a gente já começa esse sentimento de pertencer. Com a família real
portuguesa no Brasil, uma série de benfeitorias já foi feita nas grandes cidades, nas capitais, para receber essa família. Então, houve a pavimentação das ruas, criação de bibliotecas, de teatros. Então, já há uma outra reorganização para favorecer essa chegada. Mas depois, com a independência, além dessas benfeitorias, né, estruturais, a gente também vai ter essa sensação de que finalmente eu tenho um país que é meu, né, não é de um outro país. Eu não devo satisfação a um outro país, não dependo de um outro país. Então, aqui eu tenho um império, eu pertenço a um império. Então, a gente vai ter essa valorização do que é nacional e uma busca, né, uma busca por tentar identificar o que é brasileiro, né? Uma aproximação do que é brasileiro. Uma outra questão, pessoal, que é muito interessante é observar que o romantismo no Brasil ele vai seguir alguns passos do romantismo europeu. Então, essa exaltação nacionalista, ela também surgiu lá na França, quando a gente vê a Revolução Francesa. A própria constituição do hino francês é um hino de exaltação nacional. Então, a gente tem aqui no Brasil uma mudança na autoestima do brasileiro. Isso é muito forte porque, como a professora Mircea falou, a gente vai ter esse crescimento do Brasil e uma necessidade de se mostrar exatamente esse sentimento de amor à pátria, né? Esse sentimento de que o meu país ele realmente tem características que são boas. E aí ela vai falar agora a respeito da flora e da fauna. Aí eu posso falar do indianismo. Ok. Então, em relação à fauna e à flora, uma das formas que os poetas da época, os escritores da época, encontraram para exaltar esse nacional, né, para representar esse nacionalismo, é justamente com a exaltação da flora e da fauna brasileiras, né, para falar sobre as belezas naturais. Então, eles começaram a observar o que eu posso dizer que é meu, o que eu posso dizer que é do meu país, o que é mais próprio de um país, se não aquilo que vem naturalmente dele, né? Então, aqui a gente vai ter a relação com a natureza como uma valorização do nacionalismo, né? Então, aqui vai ter a opção por falar sobre as belezas naturais, sobre os pássaros, sobre as plantas, o que é próprio, né? O que tem aqui, o que é comum a ver no Brasil. E isso a gente vai encontrar em vários poemas, como em um dos que a gente vai ler hoje. E essa exaltação, ela vai servir justamente para mostrar esse nacionalismo. Pode falar agora, Moacir, do indianismo. Joia, obrigado. Pessoal, uma outra característica muito legal é a gente falar do indianismo. Lembra que a gente falou que existia uma figura muito importante relacionada ao perfil de herói, ao perfil de homem correto, ao perfil de honra? Esse cavaleiro medieval, ele tinha características muito importantes, como essa valorização da nobreza, da honra, dos ideais de respeito, de honra, cristianismo, né? Então a gente tem várias características que são formadoras do perfil do cavaleiro medieval. No Brasil, a gente não tem esse cavaleiro. O Brasil é um país que acabou de ser colônia, né? Deixou de ser colônia há pouco tempo. Então, assim, como que a gente vai criar um perfil, um ideal de herói? A gente vai resgatar esse ideal de herói e incorporar no índio brasileiro, né? Então, o índio ele vai ter esse papel de herói, ele vai viver aventuras, ele vai viver histórias que vão caracterizá-lo como herói. E aí a gente vai ver todos esses ideais que eram espelhados no cavaleiro medieval, agora a gente vai ver espelhado no índio, tá? E isso a gente vai ver bastante na prosa. Mas existe uma poesia muito legal que se chama Ijuca Pirama, né, que significa aquele que é digno de ser morto, que é um poema épico sobre a história de um índio, né, que vai atravessar por uma jornada e nessa jornada ele tem que provar o valor dele diante da tribo. Então, o professor Moacir resgatou essa figura que vem lá da Idade Média
E aqui eu vou recuperar uma outra característica que a gente viu também ali no trovadorismo, que é o amor cortês, né? Então, o que é o amor cortês? Aqui a gente vai ter uma valorização da figura feminina, uma idealização. Então, aqui a mulher vai ser colocada como aquele ser inalcançável, né? Distante, quase que divino, né, intocável, assim como acontecia lá no trovadorismo. E o homem se colocava aos pés dessa mulher e como um sinal de honra mesmo. Então, para não prejudicar a reputação dessa mulher. Né? Então, eu não posso falar diretamente dela, não posso falar o nome dela, eu tenho que ter cuidado com a forma quando, né, eu declaro o meu amor, para que essa mulher não seja vista como, né, uma impura, né, como uma devassa, e sim como uma donzela. Né? Aí é que a gente vê o parzinho, né? A gente vai ter o cavaleiro medieval e a gente vai ter a donzela sensível, indefesa. E aqui, nessa primeira geração, a mulher vai ser vista como esse ser mais puro, mais intangível, né? Que a gente não pode tocar, que não pode alcançar. Então, a forma de amor na primeira geração do romantismo é muito próxima ao que a gente viu no trovadorismo, que é também uma forma de trazer também um amor platônico. O que é um amor platônico? É aquele que não há contato físico, né? Segundo o platonismo, o amor verdadeiro existe por uma conexão de ideias e não por um contato, né? Não por um contato físico. Não preciso de abraçar, beijar e outras coisas para ter aquele amor. Aliás, os mais radicais falam o contrário, que se eu preciso disso, não é amor. Então, porque o amor verdadeiro é aquele que fica apenas no campo das ideias. Então, há uma renúncia ao toque para provar esse amor. Em cada uma das gerações, a gente vai ter alguns autores que vão se destacar. Na primeira geração do romantismo, o autor que se destaca é Gonçalves Dias. Né? Embora no Brasil o que tem marcado o início do romantismo tenha sido um outro Gonçalves, que é o Gonçalves de Magalhães, quem vai se destacar nessa geração vai ser o Gonçalves Dias. Por quê? Porque ele vai trazer todas aquelas características que a gente acabou de mencionar. Ele vai trazer o naturalismo, vai trazer a exaltação da natureza, vai trazer o indianismo, vai trazer o amor cortês. Então, ele abarca todas essas características. Por isso que o destaque vai para ele, mesmo que o outro autor tenha sido dado o pontapé inicial, tenha sido o primeiro lançamento, tá? Então, eu coloquei aqui muito brevemente para vocês um pouco da biografia dele, um pouco da característica da obra dele, para a gente ter um pouco de noção também sobre, né, quem é o autor, que é esse aí da fotinho, um cara de bravo. Então, Gonçalves Dias, o nome completo é Antônio Gonçalves Dias, é um poeta, professor, crítico de história, nasceu em Caxias, Maranhão, em 10 de agosto de 1823 e faleceu em um naufrágio em 3 de novembro de 1864. É o patrono da cadeira número 15, por escolha do fundador Olavo Bilac. Esse aí da cadeira número 15 é a cadeira da Academia Brasileira de Letras, tá? Só participa da Academia Brasileira os poetas, os escritores mais reconhecidos de sua época. Sua obra poética, lírica ou épica incorpora os assuntos e paisagens brasileiros na literatura nacional, fazendo-a voltar-se para a terra natal, marcando assim a nossa independência em relação a Portugal. Então, aqui ele escreve tanto poesia lírica, né, aquela que vai falar mais dos sentimentos, mais de amor, quanto a poesia épica, que vai trazer uma narrativa, como o poema que o professor Moacir mencionou, que é o Ijuca-Piranga. Ao lado da natureza local, recorreu aos temas em torno do indígena, o homem americano primitivo,
tomado como protótipo de brasileiro, desenvolvendo com José de Alencar na ficção o movimento do indianismo. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre o José de Alencar, tá? Porque aí a gente vai falar da prosa indianista, hoje a gente está falando da poesia. Então, aqui, quando está escrito americano primitivo, é o americano no sentido de continente, tá, pessoal? Não é que ele vai falar lá dos Estados Unidos. Então, é que é o que está na América enquanto continente. Então, né, nós também somos americanos, se considerarmos o continente, não o país. Então, primeiro, começando do título, Canção do Exílio. O que remete essa ideia para vocês? O que significa exílio? É afastado? Afastado. Uhum. O que mais? O que vocês imaginam que ele possa falar, né? Canção do Exílio. Sobre isolação, sobre ser isolado. Acho que seria o desejo dele de se afastar de tudo. Ok. Então, todo mundo está concordando que o exílio tem essa questão da separação, né? De ser isolado. Né? Pelo dicionário, a palavra exílio é você ser tirado do seu próprio país e ser lançado, né? Você ser mandado embora para um outro lugar. E aí você é um exilado, né? Você está proibido de voltar para o seu país. Então tem essa ideia mesmo de afastamento, de separação, de isolamento, como vocês estão colocando. E aí quando ele fala em canção, né? A gente já pode pensar que ele vai falar algo, né? Ele vai trazer uma poética, uma lírica sobre esse isolamento. Agora vamos pensar aqui como né? Vamos analisar no poema como que esse isolamento está sendo feito. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda habite as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, lendo aqui o texto inteiro, como que aconteceu esse exílio dele? De que forma que a gente pode pensar esse exílio do poeta, esse exílio do eu lírico? Será que é esse exílio de que ele foi mandado embora da terra? Acho que sim. Parece que é, professora. Então, olha só. Aqui ele coloca, né, como essa coisa sofrida, né? Nossa, estou aqui exilado no meu outro país. Mas se a gente né, se a gente fizer aquele contraponto com a realidade, nesse momento o poeta ele não foi expulso do país, né? Ele não foi mandado embora do Brasil. Ele saiu por vontade própria, que era uma coisa normal, mas era quase uma obrigação. Por quê? Porque no Brasil ainda não tinha um desenvolvimento acadêmico, né, científico muito forte. Então, as pessoas mais abastadas, elas saíam do Brasil para estudar em Portugal. Então, por isso que a literatura também é muito próxima do que acontecia na Europa, porque havia essa necessidade de sair do país para poder estudar, para terminar sua formação mesmo. Então, ele sai porque precisa, né? Então, é por uma necessidade. Não é porque ele foi expulso e nem porque ele queria passear, mas por uma necessidade. Então, nesse momento, é mais uma sensação do poeta de que ele está proibido de voltar do que uma imposição, né? Do que uma imposição real. Vai falar, Marci? Posso? Pode. Rapidinho. Só uma curiosidade, pessoal, que assim, o Gonçalves Dias, ele foi algumas vezes à Europa, né? Então, quando não era uma viagem simples como é hoje, tá? Eram viagens longas, a gente não tinha um meio de transporte mais rápido, era somente uma viagem por meio de navio, e quando ele chega lá,
a gente vê exatamente esse conflito, né? O Brasil se libertando dessa condição de colônia de Portugal, e ele começa a desenvolver a arte dele, a poesia dele. No entanto, olha que interessante, em 1862, ele vai a Portugal novamente, só que por um motivo de saúde. Ele está com um problema de saúde, ele vai a Portugal. Quando ele volta, ele nem chega no Brasil. Na verdade, o navio dele naufraga na costa do Maranhão e ele morre, né? Mas esses caminhos de ida e volta para a Europa, eles eram muito grandes, eles demoravam bastante tempo, e exatamente essa demora, né, dá uma sensação ainda maior de distanciamento do país de origem dele. E isso pode motivar essa sensação de exílio que ele tinha, né? Então, eu vejo muito ligado a essa questão de quanto mais demora a viagem, mais o poeta se sente numa condição de exílio. Imagina, o cara viajou para não morrer e morre viajando, exatamente. Né? Ele vai lá, né, para tentar melhorar e acaba sofrendo. Eu pesquisei aqui rapidinho. Professora, Pode falar. é o pedadeiro, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É desse jeito. Exatamente, Lorena. Eu pesquisei aqui rapidinho, só para a gente ter ideia. Parece que levava em média 45 dias de viagem, né, do Brasil a Portugal. Então, imagina, você ficar quase 2 meses dentro de um navio. Eu queria comentar também isso que a Lorena falou, brincando, mas que é muito legal por conta da própria questão do romantismo. Essa ideia de se correr o bicho pega e se ficar o bicho come é uma das coisas que vai direcionar a prosa romântica, no sentido de que o destino é fatal, né? Então, Verdade. olha que interessante, a própria história do Gonçalves Dias vai carregar um pouco desse fatalismo do destino, né? Sim. Eles têm muito essa questão, né, do destino criar aquele tanto de problemas que eles não conseguem escapar, né? Verdade. Então, vamos aqui fazer essa análise do texto parte por parte. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, aqui, gente, só uma coisa. Aqui não está separada as estrofes, tá? Porque na hora de colocar eu achei que estava muito apertadinho, aí eu tirei os espaços das estrofes, ok? Então, aqui nessa primeira estrofe, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Eu quero destacar duas coisas. Não sei se o Moacir quer destacar mais, mas eu quero destacar duas coisas. Que é uma das características que a gente falou, que é justamente a valorização da fauna e da flora brasileira, né? Então, aqui a gente vai ter as palmeiras e tem o sabiá, né? Então, aqui ele já fala da natureza brasileira. Então, ele já tem essa característica, né? Eu escolhi esse layout aqui de plantinha justamente para a gente exaltar também esse brasileiro. Então, aqui ele está exaltando o nacional. O outro ponto é que ele vai fazendo ao longo do poema, desde aqui do primeiro verso, esse contraponto entre a minha terra, que é o aqui, que é o lá, e o aqui, que é esse outro país onde ele está. Então, se ele está exilado, né? Então, ele está aqui em um outro país. Né? No caso, a gente já comentou que é em Portugal. E o lá, que é a terra dele, que ele está distante. Então, ao longo do poema, ele vai fazendo esse contraponto entre o que tem no Brasil, né? E o que tem no país onde ele está. Tem uma questão estrutural que é muito interessante no poema, que é a questão da produção da métrica, né? Então, contem aí com a gente nos dedos, pessoal. Minha terra tem palmei, deu 7 sílabas, a gente descarta a última sílaba átona, né? No caso, palmeiras, esse irás ele cai. E onde canta o sabia, também deu 7 sílabas poéticas. Se vocês forem ver o poema, ele vai ser feito dessa maneira.
E por que é necessário fazer um poema com essa métrica? Pensem no contexto. A gente tem um contexto onde uma burguesia está chegando ao poder, né? A gente vê a necessidade de resgatar uma arte clássica, né? Uma arte que tem características de um status de nobreza, para que a gente possa ter uma poesia que vai ser bem trabalhada, uma poesia que vai ter esses floreios para caracterizar como uma arte nobre. Tá? Então, a gente vai ver a reprodução dessa arte nas poesias de uma maneira bem caracterizada com essa métrica, principalmente nesse começo do romantismo. Depois a gente vai desenvolvendo os poemas de uma maneira mais livre, mas no começo a gente ainda vai ver muito essa questão da métrica, principalmente em Gonçalves Dias, né? Então, gente, essa característica da métrica também cria esse ritmo, e também justifica a ideia de canção, né? Porque a canção ela vai ter um ritmo próprio, né? Ele vai ser uma música. Então, quando ele coloca essa métrica com essas redondilhas, né? Que são os versos de 7 sílabas, a gente vai ter essa formação mais musicalizada, tá? Então, vai lembrar mais uma canção do que uma poesia de métrica livre, tá? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Onde mais vocês já viram esse trecho aí? No hino nacional? No hino nacional. Então, olha só, esse poema é tão relevante, ele foi tão importante para o Brasil, que um trecho dele foi retirado e colocado no hino nacional, né? Então, para vocês entenderem a importância, a relevância que esse poema teve para a construção mesmo da nossa identidade nacional, né? Então, aqui a gente vai ter esse trecho que vai ser cantado no hino nacional. Aí, olha só que legal. Não é só exaltar a beleza natural, é dizer que aqui é melhor que tudo, né? Até nosso céu tem mais estrelas, né? Até isso é melhor. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, não é só uma questão de dizer que aqui é bonito, mas também de dizer que aqui é melhor do que qualquer outro lugar, né? E é isso que o nacionalismo faz, o patriotismo, né? A gente pensar no país como o melhor país. É o que tem, tudo que tem aqui é o melhor, né? Não tem outro país que tem essas coisas. E isso, pessoal, é muito importante se a gente pensar do ponto de vista que o Brasil era uma colônia. E existe uma coisa chamada o complexo de colonizado, que ser colônia não afeta somente o território, mas afeta diretamente a percepção psicológica de quem nós somos. Então, isso que a professora Mistério falou é muito importante, porque esse sentimento de patriotismo, ele busca resgatar também essa valorização subjetiva do brasileiro, né? Que nós deixamos de ser colônia e agora nós temos, né, essa característica de nós temos um país que é bonito, um país que é melhor do que até Portugal, inclusive, no caso dessa Uhum. poesia. Isso. Então ele começa com essa comparação mais genérica, né? E aí depois ele volta para uma característica individual, que aí ele fala: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Esse em cismar sozinho à noite, a gente pode entender, né, em refletir à noite, em caminhar durante a noite, né, dar esse passeio noturno só, né, que ele vai fazer. Ele sente mais prazer no país dele. Então, aquele é uma questão individual, essa questão bem saudosista, né? Essa saudade da própria terra. E não apenas em relação ao que tem de tangível, de próprio, né? Aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso pegar, mas também a sensação que o poeta tem em relação ao lugar em que ele nasceu. Você quer comentar esse trecho, Marcinho? Não pode passar. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Então, aqui a gente vai ter
a repetição da estrutura, né, que a gente viu ali em Cismar sozinho à noite, mas tem também essa parte de minha terra tem primores. O que que significa isso de minha terra tem primores? Como se fosse um resumo do que ele tem falado antes. Então, aqui tem mais belezas, tem a natureza é melhor, tem mais fruta, tem mais flores, os bichos daqui são mais bonitos, né? Então, aqui tem coisas, né, que em outro lugar não tem. E aí ele finaliza: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, como ele está afastado, né, desse lugar onde ele, né, onde ele nasceu, o país de origem, ele vai fazer esse pedido, né? Que Deus não permita que ele morra, para que ele possa voltar para o país dele. Então, esse sentimento assim, de quase desespero, né? Eu preciso voltar para o meu país, porque o que, né? É o que me faz feliz, senão eu não vou ser nada. Então, eu quero ver de novo essa palmeira, eu quero ver de novo o sabiá. Tem alguém que não é de Brasília, que não, né, que não nasceu aqui em Brasília, que cresceu, passou a infância em outro lugar, fora do DF? Aqui na sala tem alguém que seja de outro estado? A Maria Luísa disse, eu. Você é de onde, Maria Luísa? Nádila também. Fala um pouquinho, né, Vinícius? Lá da Bahia. Bahia, ó. Aí, ó, não sei se vocês podem compartilhar também um pouco do sentimento de vocês. Alvorada do Norte, eu não sei onde fica Alvorada do Norte. Mas, por exemplo, a minha mãe é de Minas. E o tempo inteiro ela fala, porque eu andava, tinha a frutinha que era desse jeito. A mandioca aqui do DF é muito esquisita, né? Essa mandioca amarela é muito esquisita. Boa era a mandioca branca da minha terra. Então, o tempo inteiro ela resgata as coisas, é, as coisas que tinha na terra dela, que tinha frutinha assim, que tinha uns bichinhos, tinha uns passarinhos bonitinhos que era desse jeito, né? Então sempre está resgatando coisas que tem lá e não tem aqui, né? Com essa saudade mesmo de onde ela nasceu. Eu não sei se vocês compartilham desse mesmo sentimento, mas se vocês quiserem contar aqui um pouco, para a gente aproximar um pouco da nossa realidade com o poema. Vocês querem falar se vocês sentem falta de alguma coisa, do que sente, o que tem lá que não tem aqui? Alguém quer falar? Nádila, Maria Luísa, A Nádila falou das fazendas. Eu da sinto muita falta comida. da comida. Gente, é muito interessante a gente pensar a relação que a gente tem com a comida, né? A forma como a gente alimenta é muito próprio do lugar onde a gente vive, do lugar onde a gente nasceu, e cria uma relação afetiva mesmo com a gente. Dá saudade, dá vontade de voltar para lá? A Maria Luísa colocou até com Muita saudade. muitos as, né? Mas pelo menos para ver, né? É um pouco do sentimento, como o professor Massi falou, Gonçalves Dias veio para o Brasil, voltou para a Europa, veio para o Brasil, voltou para a Europa. Ele não ficou morando todo o tempo aqui, mas ele queria esse retorno, pelo menos para ver de novo, né? Vou ver lá como que tá, vou comer minha comidinha, É né? um sentimento que a gente chama de nostalgia, né? Aquela Uhum. vontade de resgatar o passado, igual a Nádia falou assim, não, só passeio, mas dá aquela saudadezinha, né? Eu quero, igual o poeta fala, né? Eu quero voltar para minha terra é melhor, nossa, lá era tão bom. Isso é um sentimento de nostalgia, e isso vai passar durante o romantismo, durante vários momentos, né? Inclusive A, na no- segunda fase a gente também tem um pouco isso. a nostalgia, o saudosismo, né? Isso, saudosismo. O João Igor falou aqui, ó, minha mãe e meu pai são de São Félix do Coribe, na Bahia, e minha mãe vive falando que as coisas de comer, tipo vegetais e temperos, são muito melhores que os daqui. Exatamente, João, é exatamente essa percepção que a gente vê que o poeta também tem. Muito legal, obrigado pela participação, pessoal. Então, é esse sentimento que o poeta vai ter, de falta mesmo dessa terra natal, né? E aqui
a última estrofe, é esse apelo mesmo, esse pedido. Né? Tudo que eu quero é poder voltar só para ver um pouquinho, só do que eu já vivi, né? Só para eu sentir de novo a minha terra, só para eu pertencer a esse lugar novamente. Tá? Posso comentar mais uma coisinha sobre a última estrofe? Claro. É muito interessante também a gente ver a palavra Deus. Né? Deus vai ser uma figura muito frequente no romantismo. Tanto o Deus que a gente apela por meio da religião, quanto um Deus impiedoso que constrói um destino fatal. Então, o romantismo ele vai opor duas imagens diferentes desse Deus. O Deus que você vai suplicar, o Deus cristão, esse Deus bom que você vai associar também com a figura dos anjos, a figura angelical, de um céu muito bem construído, quanto também um Deus que vai trazer essa ideia da maldição, um Deus que vai trazer a ideia do destino que foi comprometido. Então, um Deus impiedoso, muitas vezes, tá? E aí, juntamente com a ideia de Deus, a gente vai ter a figura também de todo o reino espiritual, né? Do diabo, dos demônios, enfim, tem muitas obras que vão trazer essa noção. Tanto que uma das obras mais importantes do romantismo vai ser o Drácula, né? Uma das figuras mais fortes que a gente vê no romantismo. Outra coisa que eu queria comentar, mas aí já não é sobre o poema. Você quer falar mais alguma coisa? Não, sobre o poema não. É que a Anabel comentou aqui anteriormente, deixa eu voltar aqui no comentário dela. Nacionalismo me lembra populismo. Anabel, é muito importante a gente ver uma diferença aqui do nacionalismo dessa primeira geração romântica e o nacionalismo populista, né? Esse que vai marcar os inícios das ditaduras, dos regimes totalitários. Isso, no romantismo, a princípio, ele evoca, principalmente nessa primeira fase do romantismo brasileiro, evoca a reconstrução de uma identidade nacional. Então, não é um nacionalismo perigoso nesse sentido. Já quando a gente observa o nacionalismo no início desses regimes totalitários, a gente já vê uma ideia muito mais bem pensada por trás, no sentido de que vou usar esse nacionalismo para que eu possa investir minha ideia política e assim desenvolver esse contexto totalitário de dominação. Mas é o mesmo, assim, é a mesma coisa, o nacionalismo, o desenvolvimento da autoestima nacional. No entanto, eu vejo que no romantismo, essa ideia era muito mais de resgate da autoestima, né, resgate da formação da identidade nacional, do que uma preocupação com o populismo, tá? Então é só para a gente marcar bem que isso acontece em vários momentos da nossa história, né, no Brasil, no mundo, mas não são coisas diferentes. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professora. Não, pessoal, se tiverem mais alguma questão, vocês podem perguntar depois no Classroom, né? Porque a gente já está chegando no fim da nossa aula. A primeira geração do romantismo é uma geração mais próxima dessas questões nacionais, mas isso não significa que não tenha a parte lírica, a parte amorosa. Só que a característica principal é a questão do indianismo e do nacionalismo. Então, por isso que a gente acaba abordando mais essas questões, tá? Mas tem também a poesia lírica. Mas eu estou colocando aqui o Juca Pirama, será que dá tempo da gente ler rapidinho? Só o canto 4? Dá, acho que dá. A gente faz uma leitura rápida, né, comentando as coisas. Coloquei, você quer ler? Posso ler. Espera que eu vou aumentar, que tá pequenininho, né? Só para a gente entrar no clima, observem aqui que ele tem um canto de guerra, né? A métrica dele é feita assim, ó. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. E aí ele vai desenvolvendo esse canto de morte que ele fez, né? Então vamos lá. Já vi cruas brigas de tribos inimigas inimigas, né? E as duras fadigas da guerra proveio. Ele já viveu várias guerras.
Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longas terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras. Sobe um pouquinho, Missaia, por favor. Dos vis aimorés. Aimorés era uma tribo indígena, tá, pessoal, do Brasil. Vi lutas de bravos, de fortes escravos, de estranhos ignavos calcados aos pés. Ou seja, ele viu A escravização dos índios pelos Isso, homens exatamente. brancos. Isso. E os campos talados, os arcos quebrados, e os piagas coitados já sem maracás, e os meigos cantores servindo a senhores que vinham traidores com mostras de paz. Você quer que eu continue lendo? Aí Não, também... pode pular para esse aqui, ó. Meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Ou seja, ele está voltando com o pai. Nós ambos, mesquinhos, por ínvios caminhos cobertos de espinhos, chegamos aqui. Então ele e o pai vinham pelo caminho, né, já atordoados de uma batalha. O velho, no entanto, sofrendo já tanto de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das flechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. No meio do caminho ele foi preso, foi feito prisioneiro. Para uma outra tribo. De uma outra tribo. O crude sossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja dizei. Eu era o seu guia na noite sombria, e só a alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava. Que filho que sou. Ou seja, o pai dele via nele uma figura muito forte, né? Eu me perdi aqui, como você mexeu. Aqui, ao velho coitado. Ao velho coitado de penas ralado, já segue quebrado, que resta? Morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Olha o ideal do índio com esse ideal de herói, né? Com essa característica da honra, né? Eu não forte. quero morrer forte, quero morrer bravo. Guerreiros, não coro do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Morrer dignamente também é uma característica desse cavaleiro, né? Esse é o canto 4. Então, o que é interessante, o que é legal aqui nesse poema? O que é a história do poema, aliás? É desse índio, né, que faz parte de uma tribo, e ele, como ele fala, ele travou um pouco? Não. Ai, que eu ouvi minha voz. Ele cai em outra tribo, ele é preso por uma outra tribo. E esse canto 4, esse trecho que o professor Marcelo leu para vocês, é um momento que, como um costume das tribos, antes do prisioneiro morrer, né, antes de ser morto, ele tem o direito de contar sobre a sua vida, né, para ele morrer dignamente, morrer como um herói. Então ele vai se valorizar, ele vai falar sobre ele mesmo. Aí aqui ele conta toda a história dele, todo o trajetório, né, que ele veio de uma tribo, né, que ele era da tribo Tupi, que era uma tribo muito grande, muito forte, e aí sofreu vários problemas, de várias guerras, a própria escravidão, e aí fugindo, né, ele consegue fugir com o pai dele, consegue sobreviver a essas guerras, mas o pai dele já está cego, muito velho, então ele não consegue caçar sozinho, não consegue viver sozinho, ele não tem uma sobrevivência sem o filho. Então o filho é que é o guerreiro forte que protege o pai. Só que como... Pode falar. Tá. Só que como ele cai preso, ele fica preocupado com o que vai acontecer com o pai dele. Por isso que aí no final ele fala, deixai-me viver, que não era uma coisa comum para as tribos fazerem, né, esse pedido. Ele fala, eu estou pedindo aqui, não é por mim, não é porque eu sou um covarde, porque eu estou com medo de morrer, mas por causa do meu pai, que está lá no meio da mata, sozinho, sofrendo. Então, deixa eu viver, para eu cuidar do meu pai, e eu volto aqui para ser o escravo de vocês. É essa a proposta que ele faz. E aí acontece uma coisa muito séria, que ele vai ser rejeitado pelo próprio pai por conta desse pedido, né? E aí o poema vai mostrar a reconquista da honra por meio do direito de morrer, né? O direito de morrer no sentido de que eu preciso morrer com honra. Morrer com honra
é uma coisa que vai fazer o meu pai realmente voltar a olhar para mim de uma forma digna, né? E aí sim, o nome do poema é Ijucapirama, né? Que é aquele que é digno de ser morto, né? Porque o pai tem um canto que o pai descasca ele todinho, o pai fala mal dele, Uhum. né? E fala assim, você não é meu filho. E aí isso é muito forte, é muito É, bom esse aí poema. eu falo, né? Não, filho meu, foi fazendo uma covardia dessa, né? Pedindo para não morrer, né? Isso. Mas aí você vê também o outro valor do cavaleiro romântico, que é o altruísmo. Ele Sim, abriu mão da honra de morrer ali para salvar o pai. Isso é um ato de altruísmo. Mesmo ele perdendo a estima que o pai tinha por ele foi capaz de abrir mão disso para que ele pudesse salvar a vida do pai. Então, mostra uma profundidade muito grande de valores, né? sim. A Anabel está perguntando se o cara que escreveu era indígena. Não, a Anabel é o mesmo Gonçalves Dias que escreveu Canção do Exílio, tá? O que ele fez foi um estudo da cultura indígena, da cultura tupi, para poder produzir, né? Assim como José de Alencar também vai fazer essa pesquisa. Mas não, ele não tem origem indígena, não. Ele é filho, inclusive, é um filho que era na época chamado de filho natural, né? Que é um filho bastardo de um outro figurão português. Mas é isso, eu acho que a gente já deu o horário, né? Já. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem a gente continua com a prosa do indianismo. E a gente vai deixar, como você já postou, eu vou postar também as atividades para vocês fazerem essa semana. E qualquer dúvida, só perguntar para a gente. Coloquem a turminha de vocês. E um abraço. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.